O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No tempo em que Jesus viveu entre nós, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensinar o povo. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando a mulher no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida cometendo adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo, um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Paulo nos ensina, através dos seus escritos, que enquanto vivemos nesse mundo, permanecem três coisas: a fé, que é essa adesão ao Cristo; a esperança, que é essa adesão ao Cristo renovada todos os dias, e alguns dias, várias vezes, porque tem alguns dias que são mais pesados do que os outros. E depois, a fé e a esperança nos leva a viver nesse mundo como cristãos, ou seja, como um outro Cristo, fazendo o que Cristo fazia. Não é fácil de manter a fé e não é fácil de manter a esperança. Acontecem muitas coisas que nos desanimam, que nos roubam a esperança, que querem nos levar ao desespero. Mas a igreja, na sua sabedoria, nos dá algumas armas, nos dá alguns recursos para que nós possamos manter a fé, a esperança, vivendo na caridade. E hoje eu quero aproveitar essa palavra, principalmente no Evangelho, para recordar. Hoje essa homilia que eu preparei parece até uma aula de catecismo quando você fez a primeira comunhão. Mas eu quero recordar, porque é importante recordar. Eu acho que algumas vezes a gente deixou perder algumas coisas que eu preparei aqui. Estamos no 5º domingo da Quaresma. O tema desse domingo: o encontro de Jesus com a mulher pecadora.
O Evangelho de hoje continua a nos lembrar a misericórdia de Jesus. Jesus é sempre pronto a perdoar. Mesmo que alguém tivesse cometido os maiores crimes do mundo, tem ainda aberto o coração de Jesus, o coração de Jesus ali, que o lava no seu sangue e o livra de todo o pecado. A nossa Santa Mãe Igreja, nós devemos estimá-la, amá-la, nos ensina que a nossa reconciliação passa pelo sacramento da penitência, passa pela confissão. Jesus mesmo instituiu o sacramento da penitência, a confissão. Vocês vão se lembrar, Jesus disse certa vez: recebei o Espírito Santo. Disse isso olhando para os 12 que estavam naquela casa, com as portas e as janelas fechadas por medo dos judeus. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoarem os pecados ficarão perdoados. Isso aconteceu no domingo de Páscoa. Na quinta-feira santa, o Senhor nos deu a Eucaristia que hoje estamos celebrando. No domingo de Páscoa, Ele nos deu o sacramento da penitência, que nós somos convidados a celebrar. Por isso, pensam erradamente os que afirmam que se confessam diretamente a Deus. Deus, que é o ofendido, é quem põe as condições e não quem o ofendeu. Isso nós vivemos todos os dias. Quando você vai fazer um empréstimo no banco, é o banco que diz para você como é que ele quer receber. Não é você que diz: olha, eu vou emprestar, vou pagar daqui 50 anos. Não, vou pagar tudo que eu quero. Quando nós pecamos, Deus é que é ofendido com os nossos pecados, porque ofendemos os irmãos e irmãs. E é Deus também, então, que tem o direito de dizer como é que Ele quer nos perdoar. E Ele quer nos perdoar no sacramento da confissão, da penitência. Temos que estimar muito esse sacramento maravilhoso. Na confissão, podemos sempre começar uma vida nova e ser criatura nova, da qual nos fala São Paulo. É o que hoje a gente vê no Evangelho da vida dessa mulher. Pode começar outra vez, pode começar de novo. E o mais bonito, começar de novo com toda a experiência do passado. Caminhar, continuar caminhando. Na cena da mulher adúltera que estudamos, o Senhor a perdoa, mas lhe fala: podes ir, e de agora em diante não peques mais. Um elemento próprio do arrependimento e uma das manifestações do arrependimento é o propósito sincero de se corrigir. Embora saibamos que podemos cair novamente, é necessário estarmos dispostos a lutar seriamente para evitar o pecado. Temos que pedir ao Senhor a graça de uma verdadeira contrição, com o propósito sincero de evitar o pecado. É importante, no sacramento da penitência, na confissão, a acusação dos pecados. Os pecados devem ser falados ao ministro do sacramento da penitência, que é o padre ou o bispo. Somente esses dois são ministros do sacramento da penitência. Mas, muito mais importante do que a acusação dos pecados, é verdadeiramente a contrição. O que é a contrição? É a dor por ter cometido o pecado. E o Catecismo da Igreja nos ensina que existem duas contrições, ou dois modos de contrição. O primeiro modo é o modo mais imperfeito, mais válido. É aquela contrição
que a gente sente, aquela dor que a gente sente, aquele arrependimento que a gente sente por causa da vergonha do pecado. Tem alguns pecados que a gente até na hora de contar para o confessor a gente gagueja, porque ele é escandaloso, e a gente sabe disso. Ou então pelo menos uma contrição que nos leve a chorar, porque através daquele pecado a gente perdeu o céu, ou a gente ficou à mercê de um castigo do inferno. Isso não é contrição imperfeita, válida, mas imperfeita. O melhor sinal de contrição é o propósito de emenda com o objetivo de sermos santos. Hoje nós ouvimos na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Filipenses: esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. O mal de muitos de nós cristãos é ter medo de ser bom demais. Pisa um pouquinho no freio. Por vezes, até condenamos aqueles que pretendem viver o cristianismo com todas as suas consequências. Chamamos essas pessoas de radicais, conservadoras, fundamentalistas. Não precisa ir à missa todo domingo, né? Olha, o domingo, sim, o domingo, não precisa rezar todos os dias, não precisa ser muito exigente também, né? Uma coisinha ali, uma coisinha lá, uma piadinha aqui e lá, não vai fazer mal para ninguém. Muitos santos não foram compreendidos. Se vocês quiserem um exemplo forte, é só ler a vida de São Pio. E perseguidos por gente boa, porque esses santos viveram a sério sua vocação cristã. Não nos assustemos, animemo-nos a amar o Senhor sempre mais, pois a medida para amar a Deus é amá-lo sem medida. A medida para amar a Deus é amá-lo sem medida. E é assim que o Senhor nos ama, sem medida. É um amor que às vezes nos deixa até escandalizar. Nesse tempo santo da Quaresma, o Senhor de novo bate à nossa porta, convidando-nos a lutar mais, e a lutar mais intensamente pela santidade, a empregar todos os meios que a Igreja coloca à nossa disposição para sermos santos como Deus é santo. A Igreja convida-nos a viver melhor a Eucaristia, alimentando-nos do corpo e sangue de Cristo. Mas não basta comungar, é preciso também confessar. A confissão frequente é a melhor forma de nos prepararmos para a comunhão. Quem recebe uma visita ilustre, procura preparar sua casa para receber essa visita. Na comunhão, é Jesus, Senhor do céu e da terra, quem nos visita. Por isso a Igreja insiste na necessidade da confissão e na necessidade da comunhão. Nesses últimos dias da Quaresma, e Nossa Senhora, que viveu sem mancha de pecado, nos ensine a crescer no horror ao pecado, detestar o pecado, e em amor ao sacramento que nos lava e nos dá força para vencer o pecado, sacramento que torna acessível o caminho da santidade a todos nós. Aproveito para recordar a vocês vão receber agora no final da missa toda a programação na nossa Semana Santa. E aqui na nossa comunidade nós programamos a celebração do sacramento da penitência, da confissão, para o dia 26 de março, terça-feira santa, 7h30 da noite, nós nos reuniremos aqui para buscarmos no Senhor o consolo, para buscarmos no Senhor a força para vivermos na fé, na esperança, praticando muitas caridades,
das obras de Deus.